Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Fernando Oliveira. Antes de mais nada, eu quero agradecer a sua visita e interesse em conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Nesse vídeo, eu vou revelar os bastidores e o exato processo que eu utilizo para criar palestras que causam um impacto altamente positivo em todos os meus clientes corporativos. Eu vou mostrar como eu crio as palestras motivacionais que já fizeram sucesso em mais de 1.200 empresas no Brasil e pelo mundo afora aí. Mas antes de mostrar como eu personalizo cada uma dessas apresentações, deixa eu te contar uma história rápida. Tá vendo essa imagem aqui? Essa é a foto de um reality show chamado American Shopper, que mostrava o dia a dia de uma oficina que trabalhava com a criação e desenvolvimento de motocicletas personalizadas, que ia desde o esboço até o produto final. Esse reality foi e continua sendo um programa muito popular em alguns canais de TV a cabo no Brasil e no mundo todo. E uma das coisas que mais me chamava a atenção nesse programa era o trabalho de customização que eles faziam em cada moto. O nível de detalhe, a atenção em cada projeto era realmente incrível. Eu estou falando sobre isso porque essa preocupação em criar projetos sob medida é exatamente o que eu faço. O grande problema é que hoje em dia no mercado, centenas e centenas de palestrantes estão querendo fazer uma palestra para o público empresarial. E o que acontece é que muitos gestores, quando precisam de um palestrante para um evento, o que eles fazem? Eles vão lá no Google, colocam, por exemplo, palestrante motivacional, palestrante de vendas, e aí eles ligam para 5, às vezes 10, às vezes 15 palestrantes para fazer uma cotação de preço e muitas vezes, por não ver diferença entre um e outro, acabam contratando o mais barato, o que é muito arriscado. Talvez você já tenha contratado um palestrante ou até um consultor para tentar melhorar o ambiente e a motivação dentro da empresa, mas logo que a palestra ou o treinamento acabaram, as coisas voltaram ao que eram antes. Ou seja, as pessoas voltaram para os seus velhos hábitos e comportamentos e nada, ou quase nada mudou. Isso acontece porque aquela informação ela ficou apenas no nível superficial e dependendo da maneira como ela foi transmitida, ela causou um impacto mínimo nos participantes. Existe uma grande diferença entre palestrantes e treinadores falando sobre coisas genéricas e palestrantes que realmente estão atentos em qual deve ser a principal mensagem que o público precisa ouvir. E uma dúvida que talvez você tenha agora é: qual é o conteúdo que vai ajudar a minha equipe a ficar mais motivada, mais engajada e mais comprometida para gerar os melhores resultados para a empresa? Bom, a resposta para esse desafio não é apenas o que as pessoas precisam aprender, mas como elas precisam aprender. E, inspirado no American Shopper, há vários anos eu entendi que as empresas são únicas, as pessoas dentro das empresas são únicas, então por que fazer a mesma coisa para todo mundo? Eu acredito que você só vai causar um impacto positivo, no meu caso, se for a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, com os recursos certos. Eu entendi que a vida das pessoas só muda quando elas passam por uma experiência de transformação. Quando elas percebem que as pessoas dedicaram tempo, energia e atenção para mudar a maneira como elas se sentem. E é exatamente por esse motivo que, ao invés de criar uma palestra motivacional, eu decidi criar palestras sob medida para cada cliente. Ou, como eu gosto de chamar, uma experiência motivacional customizada para o seu evento. Dá mais trabalho fazer tudo isso? Dá, claro que dá, mas compensa cada sorriso, cada aplauso e cada indicação que eu recebo dos meus clientes para outros clientes. Agora vamos lá para dentro do meu computador que eu quero te mostrar na prática como é que eu crio as palestras motivacionais utilizando uma metodologia exclusiva que eu chamei de Motiversão, que tem ajudado os colaboradores a aumentarem o nível de energia, de motivação e de engajamento, ajudando na conquista de metas e nos lucros da empresa. Vamos lá? Muito bem, já estamos aqui então agora no meu computador aqui. Eu preparei uma apresentação rápida para você entender um pouco como funciona a minha metodologia, como é que funciona o meu trabalho e de que maneira esse trabalho pode impactar nos resultados da sua equipe e, no final das contas, no resultado da sua empresa, né? Para você entender, existe uma grande diferença entre uma palestra genérica, uma palestra com temas genéricos e uma palestra customizada. E é exatamente o nível de personalização em relação ao público, ao
tema da convenção ou do evento e os objetivos de cada cliente. Ou seja, eu sempre pergunto que tipo de atitude, que tipo de comportamento o pessoal, a equipe precisa ter depois da apresentação da palestra. Não é apenas uma palestra com conteúdo motivacional, mas é uma palestra que tem o intuito de criar ações potenciais para que as pessoas possam sair dali com uma atitude diferente, fazendo coisas diferentes das quais ela vinha fazendo anteriormente. Isso faz toda a diferença. E aí que eu entro com a minha metodologia, porque tão importante quanto o conteúdo que é exposto dentro da palestra é a maneira como é apresentado esse conteúdo. Nós vivemos hoje num processo de busca pela atenção. Qualquer coisa que aconteça que deixa a palestra um pouco mais chata, um pouco mais monótona, faz com que as pessoas percam a atenção, ou seja, elas se voltam para aquilo que vai causar talvez um prazer um pouco mais imediato, como por exemplo as redes sociais. Então é muito comum você estar dentro de uma palestra, assistindo uma palestra e você vê o público checando ali as redes sociais, olhando para ver o que está acontecendo, enquanto o palestrante ainda está no palco falando. Esse é um grande problema. Você está investindo um dinheiro para fazer com que a tua equipe se sinta mais motivada, se sinta mais preparada para enfrentar os desafios atuais e ela perde a atenção, ela não está retendo aquelas informações, não está absorvendo informações muitas vezes cruciais. Né? Muitas vezes o palestrante ele se preparou, ele estudou, mas não está conseguindo fazer com que a plateia mantenha a atenção dele. Por isso eu sigo 3 pilares fundamentais. São 3 passos, né? Que é aprender. Eu acredito que as pessoas precisam descobrir sempre algo novo, as pessoas precisam entender, mas principalmente o que gera atenção é a novidade, é você trazer uma maneira nova de fazer as coisas. É por isso que eu uso personagens muitas vezes para transmitir essas informações. O segundo passo é justamente praticar. Você exercitar isso é fundamental. O filósofo Confúcio falava sobre isso, né? Aí ele falava, aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Mas aquilo que eu faço, aquilo eu aprendo. Significa o quê? Que na palestra não pode ser uma palestra só do palestrante expondo ali um conteúdo. As pessoas precisam participar, as pessoas precisam treinar, as pessoas precisam participar de uma maneira mais ativa da apresentação para que elas possam assim aprender. E o terceiro ponto é ensinar, tanto do lado do palestrante como do próprio ouvinte, da própria plateia que está ali tentando aprender. O neurocientista William Glasser, ele diz que nós conseguimos reter 95% do conteúdo que nós aprendemos quando explicamos ou ensinamos aquilo que nós ouvimos para outras pessoas. E esses 3 pilares que eu acabei de falar fazem parte da estrutura de uma coisa chamada edutainment. O que é edutainment? Aqui no Brasil, edutainment é um neologismo para a palavra education e entertainment, né? E essa metodologia ela foi criada lá na década de 40 e eu uso essa metodologia há mais de 20 anos sem saber que era essa metodologia. E eu chamei essa metodologia de motivação, que é justamente o neologismo entre motivação e diversão. Por que isso? Porque as pessoas, quando elas aprendem se divertindo, quando elas aprendem praticando, elas retêm muito mais facilmente aquilo e aquilo perdura por mais tempo. É exatamente por isso que em muitas palestras as pessoas elas conseguem ter um nível de retenção das informações acima de 80%. E nas empresas era uma poderosa ferramenta para acelerar o aprendizado, para que os funcionários absorvam melhor o conteúdo e interajam com outras pessoas, melhorando assim a sua comunicação interpessoal. E o primeiro passo que eu utilizo quando eu vou fazer uma reunião de briefing com meus clientes é justamente encontrar um tema ou um assunto que a empresa considere importante para a equipe naquele momento. Saber aquilo que os seus colaboradores precisam ouvir talvez seja a parte mais importante para que eles possam passar por um processo de transformação comportamental. Muitas empresas, elas optam apenas por inspirar os funcionários, né? Quando na verdade o que elas precisam é de estratégias para que as pessoas possam entrar em ação. E através da nossa reunião de briefing, nós vamos definir o tema da palestra e até da convenção, se for necessário. O segundo passo é justamente escolher
como você quer que a sua equipe seja impactada. É hora de escolher o formato da apresentação, qual personagem, duração, dinâmicas, intervenções que vão ajudar a acelerar o aprendizado e a fixar o conhecimento por muito mais tempo. E o terceiro passo é a hora da apresentação, é a hora onde nós vamos trabalhar esses conceitos todos para que o seu público tenha um impacto de maneira altamente positiva. Então, agora deixa eu mostrar para você alguns cases aqui, para você entender como é que funciona, e para o vídeo não ficar muito longo, eu preparei aqui essa apresentação rápida, né, com 4 cases rápidos. Então dá uma olhada aqui, esse primeiro case aqui foi do Agente 3M. O que o Agente 3M fez? A 3M, a empresa 3M, ela me contratou para fazer uma feira, a APAS aqui em São Paulo, onde ela estaria lançando uma nova esponja Scotch-Brite, esponja de limpeza. E ela queria causar um impacto ali naquele local, naquelas pessoas, e aí eu criei o Agente 3M. O que esse agente fazia? Ele era um agente nada discreto. Por quê? Porque ele não conseguia guardar segredo. Então, simplesmente ele revelava todos os dados, todos os benefícios da esponja Scotch-Brite e falava isso para o público. Aí a gente entrava com a música do Missão Impossível, tinha toda uma brincadeira que a gente fazia com o público. Eu fazia ali uma entrevista, fazia um quiz, fazia brincadeiras e no final chamava ali, naquela época, era a Carla Pérez, era a garota do momento, ela estava ali para dar o endosso dela, para brilhantar um pouco mais aquele evento, mas de maneira geral, o Agente 3M ele fez tanto sucesso que eu transformei ele num personagem no meu cast aqui, e aí eu chamei ele de Anacleto, o agente especial do FBI. Dá uma olhada aqui na cara dele, preparei toda uma roupa para ele e tudo mais, e aí eu comecei a fazer vários e vários eventos utilizando o Anacleto, e era um sucesso em todas as convenções, né? Até que um dia, de mestre de cerimônias, sem cerimônias, ele passou a ser um palestrante, porque a empresa Gafisa, ela me chamou para fazer uma palestra, porque eles tinham uma temática de evento chamado Missão Especial. E a missão especial justamente fazia o quê? Era a ideia de trazer uma missão para os corretores de imóveis vender determinados produtos imobiliários. E aí eu entrava com uma maleta, falava sobre a missão que eles tinham a respeito de vendas e motivar esses profissionais a alcançar os resultados que eles queriam, né? Então foi realmente um sucesso, foi realmente fantástico esse evento com o Anacleto. E agora a gente falar desse segundo case aqui, que é o do Felipe Massudo para a empresa Recovery. Recovery é uma recuperadora de crédito que tem aqui em São Paulo, vários parceiros no Brasil inteiro, e eles iam fazer um evento temático dentro de um cartódromo aqui em Aldeia da Serra, próximo da região de São Paulo. E eu peguei um dos meus personagens, que era o Felipe Massudo, que eu já via fazendo ele como Fórmula 1, e adaptei uma palestra exclusiva para aquela equipe, falando exatamente sobre as grandes habilidades, sobre as coisas que um profissional precisa ter, criando uma associação entre o dia a dia, o cotidiano do funcionário com o dia a dia de uma equipe de Fórmula 1 e todas as características que essa equipe precisa ter para ser uma equipe vencedora. Então aqui nesse mesmo slide você pode ver que eu estou falando sobre velocidade, que é um que a gente mais precisa hoje em dia para lidar com mudanças e tudo mais. Até tem uma frase do Charles Darwin aqui, né, que não é o mais inteligente, que sobrevive, nem o mais forte, mas aquele que mais rápido se adapta às mudanças. E isso fez toda a diferença, porque eu criei essa tematização para todo o evento. Eles já tinham feito ali toda uma abordagem diferente, uma decoração diferente para eles e tudo mais, e eu personalizei a minha apresentação e o personagem para justamente ficar alinhado com a apresentação da empresa. Então a gente cria uma entrada bombástica, uma entrada onde as pessoas causam impacto positivo, justamente para fazer aquilo que eu falei, criar a atenção das pessoas, prender a atenção das pessoas, para daí então você transmitir informações importantes, né? Aqui tem mais algumas fotos, dá uma olhada aqui. Tem aqui ele com o Diogo Zuccarelli, que é um corredor de kart, de carro, enfim, e lá atrás o pessoal passou por essa experiência. Logo após a palestra, o pessoal foi fazer várias batidas de kart, né? Foram correr
todos eles correram e no final todos eles ganharam ali um troféu, os melhores ganharam o troféu e tudo mais, teve um almoço muito gostoso e eu estava ali fazendo as vezes de mestre de cerimônia também, entregando a premiação para toda a equipe ali, para os ganhadores. Foi muito bacana, esse é um tipo de personalização que a gente faz nesse trabalho. Terceiro case aqui foi o Anderson Souza, é um trocadilho que eu uso do meu personagem Anderson Cigano. Anderson Cigano justamente por ser o Anderson Silva e o Júnior Cigano, era o mix dos dois, e eu criei um personagem e a Souza Cruz me chamou para fazer um evento onde a temática justamente era o UFC. E pela primeira vez, em todos os eventos que eu já fiz com o Anderson Cigano, que eu chamei nesse evento inclusive de Anderson Souza, justamente pelo nome da empresa, era de ter um cenário muito parecido, né? Um octógono foi montado com esse telão aí, que era um cubo onde aparecia as imagens da minha palestra por todos os ângulos, né? Então, eu estava numa verdadeira arena ali, então foi muito bacana, teve um resultado, eram mais de 200 pessoas nesse evento, mais de 200 vendedores, e a gente foi lá para motivar, para trazer inspiração, mas principalmente para levar estratégia para que eles pudessem sair dali e fazer a diferença para os clientes e principalmente para a empresa. E por último aqui, eu tenho o caso do Arthur Barão, que foi feito pela Onron. E a Onron, ela já tinha uma temática também, que era, eu vou até colocar aqui o case da Onron, porque foi muito interessante. Eu criei um estudo de caso para eles e foi exatamente esse caso aqui, que era a Operação Mordida Certa. E a Operação Mordida Certa era um evento onde estavam reunidos ali mais de 150 vendedores. Deixa eu colocar aqui, ó, nesse caso aqui, ó, colocar aqui o estudo de caso que eu criei. E para esse evento, eu justamente criei um personagem chamado Arthur Barão. Por quê? Porque a Operação Mordida Certa tinha como temática principal o tubarão. Eles queriam transformar os vendedores em tubarões, ou seja, que tivesse a atitude de ir à caça, de ir adiante, de buscar resultados para a empresa, que é o que o tubarão faz, o rei dos mares. Tava lá. E aí eu criei um personagem que era um capitão, né, um capitão de navio, e um comandante de navio, melhor dizendo, chamado Arthur Barão, e para isso eu criei até uma logomarca aqui para ele. Eu personalizei, utilizei a busca do Oceano Azul, ou seja, as estratégias do Oceano Azul para criar diferenciais dentro do mercado que eles estavam utilizando, que eles tinham, para criar coisas diferentes. E aqui eu falo um pouquinho sobre o processo criativo, eu falo como é que eu fui criando as palestras, a apresentação, e aí aqui eu tenho os slides da apresentação que foram todos personalizados para o Oceano Azul, que é um tema super alinhado com o que eles queriam, e também com toda a temática de tubarão, vendas e motivação. E aí o resultado não poderia ter sido melhor, a equipe motivada, a equipe realmente ficou muito entusiasmada. Tivemos aqui, ó, finalzinho da palestra, todo mundo tirando fotos, eu fiz o encerramento do evento, e essa personalização deu um brilho todo especial para o evento, né? Então, assim, só para alinhar e fechar aqui a ideia que eu tenho para falar para você, como que é o processo, né? É a pesquisa que eu faço o levantamento de necessidades, a pesquisa sobre o tema da convenção. Já existia um tema aqui, quando não existe eu ajudo a criar, né? Eu crio um personagem para esse evento. Se eu não tenho um personagem pronto, eu crio um personagem ou adapto um personagem que eu já tenho. Então, justamente para que o público que está lá pense, nossa, essas pessoas estão preocupadas, estão pensando naquilo que eu estou recebendo aqui. Eu estou recebendo algo exclusivo, estou recebendo algo personalizado, feito sob medida para o meu evento. Estou aqui recebendo essas informações de maneira personalizada, né? Então eu elaboro o conteúdo personalizado, crio dinâmicas, crio as interações que eu vou fazer, porque eu acredito muito que o público precisa exercitar aquilo que ele aprende. Então, quando você interage, quando você brinca, quando você se diverte, quando você dá risada, você abre a guarda e você absorve muito mais informação. E aí, no final, a apresentação da palestra, que eu chamo de humor motivacional, porque eu uso humor, eu uso interação, eu uso personagem para fazer essa diferença aí, certo? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Esse case aqui está no meu blog. Aqui eu coloquei também as fotos desse case aqui, ó. Várias fotos aqui para você dar uma olhadinha como foi a palestra, né? Personalização, o público, todo o cenário estava muito bacana, né? A agência que participou
ela fez um trabalho realmente de muito bom gosto e o resultado foi simplesmente sensacional, certo? Então é isso, voltando aí para o Fernando em Carne e Osso, e eu te vejo no próximo evento, tá? Muito bem, então era isso que eu tinha para te mostrar nesse momento, e se você tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp, manda um e-mail para mim, que eu tenho o maior prazer em responder tudo para você, para que a gente possa trabalhar junto. Eu estou realmente ansioso para começar a trabalhar com você e com a sua empresa para criar a palestra sob medida e que vai causar um impacto altamente positivo na sua equipe, certo? Eu fico por aqui, um forte abraço e te vejo daqui a pouco dentro da sua palestra motivacional.